Apesar de este nosso encontro, nossa reunião, este culto está sendo dirigido por homens, a palavra será dirigida a todos os ouvintes nesta noite. Fique atento, porque esse texto de Lucas, capítulo 10, a partir do 25, que vai ser apresentado uma parábola que fala de um homem samaritano como personagem principal, mas nós vamos tratar de algumas verdades desse texto. Nós vamos tratar de um sermão expositivo, vamos tratar versículo por versículo e também fazer algumas considerações para a edificação de cada um. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Então fique atento, às vezes acontecem coisas para distrair, mas não perca o foco, porque este momento é um momento de alimentação para nossa alma, o momento da ministração da palavra de Deus. Eu disse Lucas 10, a partir do 25, leia comigo por favor, acompanhe comigo esta reflexão até o verso 37. Diz assim a palavra de Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, querendo tentar Jesus, e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele, disse a Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Verso 29. Ele, porém, o homem, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, ele disse a parábola: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram dali, deixando quase morto. Alguma Bíblia vai dizer meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo aquele homem, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou suas feridas, deitando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedagem, talvez tenha aí estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse assim: Cuide dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse: Esse aí que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus respondeu: Então vai e faz da mesma forma. Muita coisa boa aqui nesse texto para a gente aprender a respeito do que é ser crente de verdade. Porque o destaque desse texto, em algumas Bíblias, coloca o título como o bom samaritano, mas você vai perceber que Jesus não diz que ele é bom, só diz o que ele fez. E quando Jesus vai usar a palavra bom, ele não usa nem para ele mesmo, ele usa para o Pai que o enviou. Ele disse: bom é o Pai, quando o jovem rico disse: bom mestre. Então, quando a gente coloca a expressão bom samaritano, porque o samaritano fez o que deveria ser feito,
parece que a gente está perdendo o sentido do significado das palavras. Então aqui o texto está tratando de um homem que fez o que é correto. E fazer o que é correto nem sempre à vista das pessoas do mundo é algo como bom, porque nós estamos vivendo um período de inversão de valor. Um homem chega para Jesus e faz um questionamento. Esse texto aqui nós vamos intitular falando especificamente do maior propósito da vida cristã. O maior propósito da vida cristã, em última instância, é a glória de Deus, mas na vida prática nós precisamos entender o que é o amor. A vida cristã, ela tem dois trilhos, a fé e o amor. A outra vez que eu estive aqui pregando aos irmãos, eu falei sobre a vida de Daniel, falando sobre a sua fé, a sua vida de obediência, a sua dedicação ao Senhor e as profecias que lhe foram reveladas para o fim dos tempos. E no fim dos tempos, Jesus tinha falado em Mateus 24 que sinais iriam ser apresentados, dentre eles a fé e o amor iria diminuir no mundo. As pessoas iriam ser enganadas com mais facilidade e as pessoas iriam odiar e trair com mais facilidade. O ânimo iria se diminuir de uma certa forma, o amor iria também diminuir de uma certa forma, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As duas colunas e os dois trilhos da fé cristã é fé e amor. Diga fé, amor. Mas observe que Tiago ele vai dizer que se nós temos fé e nós não temos obra, essa fé é morta. E o que Jesus está querendo ensinar aqui, de alguma forma, é que se você é uma pessoa de fé, ao ponto de se tornar um sacerdote, se você é uma pessoa tão religiosa ao ponto de ser levita, mas se você não pratica o amor para aqueles que estão na sua convivência, a sua fé é vã. Não faz sentido você dizer que é crente, porque aquele que crê é crente, aquele que usa da fé é crente. Observe que um homem especialista na lei de Moisés, chamado de doutor da lei, em alguns textos esse homem doutor da lei ele vai ser chamado de fariseu, que eram pessoas estudadas, eram os formados em teologia da época, e ele querendo colocar Jesus à prova, testar Jesus, fez uma pergunta que parecia que Jesus iria cair na cilada, na armadilha dele. Ele fez uma pergunta, vai aparecer no versículo 25: ô mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com outra pergunta. Aí a pergunta é: o que está escrito na lei? Como você entende a lei? Então Jesus faz uma pergunta retórica e ele vai dar uma resposta que até faz sentido para o que o Evangelho tem proporcionado. O que esse homem respondeu faz todo sentido. Devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, amém, igreja? De toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o entendimento, e amar também ao próximo como a si mesmo. Olha como ele falou bem: amar a Deus, amar o próximo. Repete comigo: amar a Deus, amar o próximo. Isso aqui é algo que está em destaque. Uma coisa que é notado é amar o próximo como a nós mesmos. Então o amor, ele tem três dimensões. Ele tem a dimensão para com Deus, vertical, tem a dimensão externa para com o outro, da família, do trabalho, da vizinhança, o amor conjugal, o amor fraterno, o amor de uma forma geral. E tem o amor interno, o amor para consigo. Essa dimensão, ela precisa ser bem trabalhada, porque quanto mais você ama a Deus, mais você vai se amar e amar o próximo. E essa aplicação do amor não é de alguma forma discutida aqui. A única
coisa que é discutida é a pergunta terceira que aparece no texto, no versículo 29. O versículo 29, para querer se justificar, aquele homem, doutor da lei, ele pergunta a Jesus: me diga quem é meu próximo? Uma pergunta tão óbvia. Perguntou sobre a vida eterna. Jesus disse: faça isso e viverá, ame a Deus e ame o próximo. Mas ele, querendo se justificar, disse: quem é o meu próximo? E essa parábola Jesus contou só para explicar o que é o próximo. E quando Jesus contou a história, olhe o versículo 36. Qual, pois, desses três te parece ser o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O próprio doutor da lei deu a resposta: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse: então vai e faz da mesma maneira. Então não tem como você fugir do compromisso que o reino de Deus coloca todos os seus súditos, todos os servos de Deus. Servo de Deus tem que aprender a lei do amor, tem que aprender a amar, a valorizar o outro. Interessante que quando Jesus ele vai apresentar as verdades em relação ao amor, ele vai trazer um paradigma muito grande, porque ele não colocou aqui o sacerdote como exemplo, ele não colocou aqui o levita como exemplo, ele não colocou o fariseu como exemplo, não colocou o saduceu como exemplo e nem colocou ele mesmo como exemplo. Ele escolheu alguém que era rejeitado pelos judeus já fazia muito tempo, mais de 500 anos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os samaritanos e os judeus não se davam bem. Politicamente falando, havia um ódio, havia uma rivalidade, pior do que o flamenguista e o vascaíno, pior do que os brasileiros e os argentinos na área do futebol. Havia uma rivalidade que não era fictícia. Mas quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu no tempo em que o reino de Israel se dividiu. A nação toda, ao invés de trabalhar só em um canto como capital, tinha duas capitais. Omri, que foi um dos reis que trabalhava no reino do norte, para que a turma do norte não descesse para o sul adorar em Jerusalém, comprou uma terra, e essa terra foi chamada de Samaria, porque Semer, que era o dono da terra, ele, quando a terra foi vendida, foi feita uma homenagem chamada a terra de Semer. E essa expressão terra de Semer ou colinas de Semer, a expressão em hebraico é Semeron, e essa expressão ao longo do tempo foi se transformando em Samaria, que quer dizer torre de vigia. Essa expressão Samaria, ela vai mudando com o tempo. Hoje, se você for em Jerusalém, em Israel, e você tentar encontrar esse lugar de Samaria, é um lugar que fica ao norte da Cisjordânia, e lá tem uma média de 1.000 pessoas só morando, não passa disso. Em 2019 foram encontradas morando lá, nas margens de Tel Aviv e também perto da Cisjordânia, mais ou menos 800 pessoas em 2019. De lá para cá, pode ter acontecido que alguém morreu ou que alguém mais tenha nascido, e o próximo que pode chegar de 2019 para cá é 1.000 pessoas. É claro que aconteceram vários episódios em relação a Samaria, e essa é a região, que é uma região montanhosa, é uma região que tem altos e baixos, sobreviveu todo esse tempo, e nós não queremos dizer que é uma terra sagrada, porque quando a mulher samaritana, no Evangelho de João, no capítulo 4, estava falando com Jesus no Poço de Jacó, ela estava preocupada se era lá nessa região dos montes que se deveria adorar a Deus, ou se era em Jerusalém. Ela ainda estava com a mesma preocupação do início dessa disputa religiosa.
Você sabia que no Brasil tem uma disputa religiosa qual a igreja verdadeira, se é a protestante ou se é a católica? Essas rixas religiosas não levam as pessoas a encontrar a verdade. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. A pior forma de evangelizar alguém é quando você traz rixa religiosa. É quando alguém está falando mal de pastor, aí você vai e fala mal do padre. É quando alguém fala do dízimo e da oferta de igreja evangélica e você fala também de algumas coisas que a igreja católica se envolve em escândalo. Isso não vai evangelizar ninguém e trazer ninguém para o conhecimento da verdade. Não há necessidade de nos dedicarmos à rixa religiosa. Temos que ir direto ao ponto, e Jesus deixou muito claro aqui que servir a Deus e buscar a vida eterna, a religiosidade, ela não vai adiantar de nada. Primeira pergunta respondida: o que eu devo fazer para a vida eterna? Segunda pergunta respondida: qual o maior mandamento da lei? Terceira pergunta respondida: quem é o meu próximo? Mas eu quero colocar algumas considerações em relação a 3 tipos de crente que nós vamos encontrar na igreja nos dias atuais. Nós vamos encontrar 3 tipos de crentes aqui representados nesses 3 personagens. No versículo 31, nós vamos encontrar um homem que tem uma filosofia de vida. Esse homem, ele é apresentado como sacerdote. E a filosofia de vida do sacerdote é: o meu trabalho é cuidar do templo. A minha vida é em torno dessas 4 paredes. Eu tenho um voto com Deus, um compromisso com Deus, e eu não posso me dedicar às pessoas. Eu tenho que me dedicar ao prédio, eu tenho que me dedicar ao templo. Algumas pessoas que estudaram mais a fundo essa parábola é uma história que é contada para explicar uma verdade. Essa história necessariamente não tem que ser verdadeira, mas é uma ilustração apresentando metáforas que vai trazer uma verdade no final, que a gente vai chamar de moral da história hoje. Qual é a moral da história que Jesus quer ensinar? É sobre o amor ao próximo. Porém, nós temos aqui 3 personagens que Jesus não citou por acaso. Ele colocou o homem idolatrado, o sacerdote, de forma negativa, e colocou o homem odiado, que é o samaritano, de forma positiva, e isso foi um paradigma para quem estava ouvindo naquele momento. O sacerdote, ele tem na sua mente: o que é de Deus também é meu. Então, se a minha vida é dedicada ao templo, Deus vai me abençoar, porque eu estou cuidando da casa dele. A preocupação do sacerdote é nada mais, nada menos que cuidar de uma casa religiosa. É aquela preocupação com os sacrifícios, com a bacia que tinha para lavar, com o altar do sacrifício, com o candelabro, com as cortinas. É a preocupação com o átrio, o santuário e o santo dos santos. É a preocupação de deixar a casa em ordem. Um homem que está meio morto em um caminho, é melhor não ir atrás, porque diz os estudiosos da geografia de Israel que esse caminho de Jerusalém para Jericó dá mais ou menos 27 quilômetros. E esse percurso de 27 quilômetros, vamos dizer aqui, daqui lá para o centro de João Pessoa, ou mais um pouquinho, daqui até a Lagoa, esse percurso não era linha reta, e terreno plano, era altos e baixos, e tinha montanhas, e tinha alguns galhos, algumas árvores que os homens se escondiam para poder roubar as pessoas ali. Era um caminho que já era notório que quem passasse por ali poderia ser assaltado. Alguém já dizia: não passe por lá não, porque lá é certo
ser assaltado. E não foi em vão que Jesus usou esse caminho para dar essa lição. Um homem passando por esse caminho, ele foi assaltado, machucaram ele e deixaram ele meio morto. É como se ele estivesse dizendo assim: um certo homem saiu de Tibiri, entrou dentro da mata do aeroporto e foi para o mutirão. Eita, se os irmãos conhecem bem o lugar, depois do culto, você não faria algo desse jeito. Talvez você teria coragem de fazer isso durante o dia, acompanhado de uma turminha, mas sozinho, talvez você não queira fazer. E por dentro da mata, é mata do Xexém que chama, é? Mata do Xexém, essa mata de Bahia aí, que vai reto para o mutirão. Tem gente até que quando eu quero ir para Bahia de motoboy, aí o camarada diz: olha, o aplicativo está mandando por dentro da mata. Diz: vai não, crente, pega para a BR que é melhor, porque isso não é coisa de quem tem juízo. Mas esse homem, ele foi assaltado, e a primeira pessoa que aparece indo para Jericó apressadamente olha para o homem e diz: meu compromisso não é com pessoas, é com o templo. Eu tenho que correr e cuidar da casa de Deus. Se nós colocarmos na nossa cabeça que a casa de Deus ainda é um prédio, se nós colocarmos na nossa cabeça que a obra de Deus ainda é construir prédio, a gente ainda está com a mente na religiosidade do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, construir uma casa, construir um tabernáculo era tido como obra de Deus. Mas a obra de Deus, quando Jesus veio, ele disse: essa casa não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Hoje em dia a gente usa uma casa para nos reunir, mas Jesus e os apóstolos deixaram muito claro que a casa de Deus é o povo de Deus, onde ele mora internamente em espírito e verdade. Diga comigo: a casa de Deus, a morada de Deus sou eu. E se a gente não entender que as pessoas valem mais do que um prédio, a gente vai estar se dedicando mais a tijolo, cerâmica, a telha, do que o irmão por quem Jesus morreu. A filosofia desse sacerdote foi reprovada por Jesus. Nós não devemos nos preocupar com aqueles que estão com a mente voltada para o tijolo, a massa e a banda, mas sim com aqueles que estão preocupados com a alma das pessoas, com a vida das pessoas. Isso não quer dizer que a gente deixe de contribuir com a causa da construção do templo, porque o templo é construído para receber o povo de Deus que quer adorar e servir ao Senhor. É muito bom ter o nosso lugar, é muito bom ter o nosso cantinho para a gente se reunir e a gente se preparar para uma batalha maior, que é a batalha da fé. Uma coisa não anula a outra, mas precisa ter o seu devido valor, e o valor maior são as vidas das pessoas. O segundo tipo de crente que é destacado aqui é o levita, no versículo 32. De igual modo o levita. Interessante isso aqui. Porque o levita fez do mesmo jeito. Porque o levita, ele é aprendiz para ser sacerdote. Eu sei que na época, e os irmãos sabem também, do Antigo Testamento havia 12 tribos. Essas 12 tribos vieram dos 12 filhos de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. As tribos de Israel foram os 12 filhos de Jacó, e um tinha o nome de Levi. Essa tribo de Levi Deus consagrou para ser a tribo sacerdotal. E quem era o levita? Levita era um homem que era da tribo de Levi. Todo aquele que era da tribo de Levi era chamado de levita. Do mesmo jeito, quem é do Brasil é chamado de brasileiro. Do mesmo jeito, quem é de Santa Rita é chamado de santarritense. A palavra levita quer dizer da tribo de Levi. E esses levitas, eles todos eram separados desde pequeno para fazer atividades no templo ou no tabernáculo. E essas atividades tinham a ver com montar, desmontar, quando era o tabernáculo no deserto. Tinha a ver com carregar os utensílios, zelar pelas coisas do templo e futuramente, se assim tivesse vocação, esse homem levita
não tinha mulher separada, era só homem. Esse homem levita poderia também até ir para a área de cantar e tocar quando foi organizado os sacerdotes no templo. Levita não quer dizer cantor, levita não quer dizer tocador, mas como isso acontecia no templo, só podia ser tocador e cantor se fosse da tribo de Levi, logo tinha que ser levita. E qual é a filosofia do levita? O meu alvo é minha tribo, eu tenho que exaltar minha tribo, eu tenho que valorizar minha tribo. E esse pensamento também existe na mente de alguns irmãos. Acha que você só é crente se você fazer o nome do seu pastor Aparecido, fazer o nome da placa da igreja Aparecido, como se o rótulo e o homem fosse mais importante do que o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a placa da igreja. E eu, quando me converti, na década de 90, eu enfrentei uma barra muito difícil, que era no meio de alguns irmãos que, quando falava com os irmãos batistas, dizia que era primo, não dizia que era irmão. Não sei se tem alguém aqui que alcançou essa fase. Tem uns irmãos aí que não consideram os irmãos batistas como um crente. Se visse um irmão batista com cabelo pintado, dizia, está no mundo. Se via uma mulher crente da igreja batista usando calça, dizia, vai para o inferno. Se pintasse o cabelo, usasse um brinco, se pintasse a boca de batom, dizia, olha, está possuída. Dizia até que era um espírito maligno que estava no corpo da mulher. Era um caso sério. Eu já ouvi pregadores de algumas igrejas dizendo, quer ir para o mundo, vá para a igreja batista. É como se para ser crente de verdade tinha que ser daquela placa, daquela tribo. Jesus, quando voltar, não vai perguntar de que tribo você é, de que congregação e denominação você é, mas o levita tem essa preocupação. Se não for da minha tribo, não for da minha igreja, eu não ajudo, eu não visito, eu não estendo a mão. Esse tipo de pensamento não deve preencher o nosso coração. Trate todos os irmãos de qualquer denominação como servo de Deus, porque a vida deles, quem sabe, é Deus. Abrace, acolha, trate como irmão e com respeito, porque nós não devemos tratar mal aqueles por quem Jesus morreu e deu o seu sangue. O pensamento do levita é, meu alvo é minha tribo, e o que é meu é da minha tribo. Então, quando ele olha para um irmão caído, e esse irmão caído não é da sua tribo, ele tem pastor, que o pastor visite. Ele é de outra igreja, então que essa outra igreja visite. Eu já fui visitar muitas pessoas que não congregaram na mesma igreja que eu. Porque Jesus, em Mateus 25, diz algo que é extraordinário. Se você puder acompanhar comigo Mateus 25, você vai entender o quanto é importante a gente visitar pessoas. Não foi falado aqui de alguém que foi para o hospital, não foi falado de alguém aqui que está enfermo, não foi falado de um irmão aqui que está passando uma situação difícil. Se precisar de doador, vá lá doar. Se precisar de orar, vá e ore. Se precisar de visita, vá lá e visite. Se precisar de alimentação, vá lá e dê alimentação. Sabe por quê? Porque a roda gira. E a vida é como uma roda gigante. Um dia você está em cima, um dia você pode estar embaixo. E Deus, que é julgador de todas as coisas, Ele está vendo tudo. Mateus 25, verso 31. Acompanhe comigo, por favor. Eu estou já terminando. Ajudar as pessoas é tão importante que Jesus vai dizer, se você ajuda as pessoas, você não está fazendo para ela, está fazendo para mim. Ela não está lhe devendo, quem está lhe devendo sou eu. Não vai ser ela que vai lhe recompensar, não, vai ser eu. Olha o versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, está dizendo Jesus, e todos os santos anjos com ele, então ele vai se assentar no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas.
Aqui ele está falando do pastor, não o pastor da igreja, mas o pastor do aprisco, do curral, que vai apartar os animais uns dos outros. Aí ele está usando essa linguagem figurada do animal, do bode e da ovelha. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Assim, ó, do jeito que eu estou vendo aqui, ó. Cuidado, é só uma ilustração. Desse lado aqui está as ovelhas. Eita, o pastor ficou do lado esquerdo, ó. E desse lado aqui, os bodes. Mas só ilustração, pastor, por favor. Ficou o pastor e a esposa do lado dos bodes. Meu Deus. Já o irmão que estava ministrando aqui, cantando, ficou do lado direito. Ficou numa posição boa. Muito bem. Mas é só para a gente fazer a comparação. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Olha como é bonito. Benditos do meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, Deus está preparando um reino antes de o mundo físico existir, um reino maior e melhor e espiritual. Antes de fazer a terra, já tinha outro reino que ele estava preparando para quem passasse por essa terra e vivesse a lei do amor. Olha como o amor é importante. Porque o céu vai ser o reino do amor. Aí o versículo 35 vai dizer: porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e você me hospedou, eu estava nu e você me vestiu, eu adoeci e você foi me visitar, eu estive na prisão e você foi lá me ver. Aí esses responderão dizendo: Senhor, quando foi isso que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e nós fomos te ver? Respondeu Jesus e disse: olha a verdade. 40. Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus irmãos pequeninos, a mim o fizeste. Jesus colocou o necessitado como seu irmão e como uma pessoa pequena que está precisando de ajuda. Já quem fez o contrário, o verso 41, quem estava à esquerda, ele não chamou de bendito. Ele não disse: pode entrar. Olha o que foi que ele disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus mensageiros. Porque anjo aí quer dizer mensageiro. Então vai ter gente falando o contrário disso. Vai ter gente dizendo e ensinando o contrário disso. Mas a realidade é que a fé não é só feita para você dizer: eu creio que Deus existe, Ele está no meu coração e pronto. A fé, ela existe para ser materializada em obra, de tal forma que você não é o que você diz, você é o que você faz. Se você diz que é verdadeiro, mas você só fala mentira, você é o quê? Mentiroso, apesar de dizer que é verdadeiro. Se você diz que é de Deus, mas você está agindo como se fosse do diabo, aí você não é o que você diz, você é o que você faz. Voltando agora para o texto de Lucas, para a gente encerrar, aquele capítulo 10. Eu já falei do crente que age como um levita. Meu alvo é minha tribo e o que é meu é da minha tribo. Eu já falei do crente que age como sacerdote. Meu trabalho é cuidar do templo e o que é de Deus é meu. Mas existe o samaritano que é discriminado, que é rejeitado, que é escanteado, que é odiado muitas vezes, mas ele diz: a minha missão é fazer o bem e o que é meu pode ser do outro que precisar. Essa é a visão de quem realmente entendeu qual é a lei do cristianismo. O cristianismo fala de fé, fala de receba, fala de busque, fala de vitória, e Deus vai dar, e receba, e vitória, e Deus vai dar, e receba,
Mas chega um momento que a gente precisa falar, não é só receba e vitória, é vamos ajudar, vamos cooperar, vamos dividir, porque na lei de Deus e no reino de Deus só se multiplica quando se divide primeiro. Essa é uma realidade. Eu vou ficar rico, quando eu ficar rico eu divido. Fica não. Porque o que foi que Deus disse para aqueles que estavam com os talentos? Ele deu, ainda em Mateus 25 tem isso, ele deu 1 talento, deu 2 e deu 5, 3 servos diferentes, e foi embora. Olha como é interessante isso. Jesus conta a história de um homem que coloca trabalhadores e vai embora, e diz: quando eu voltar eu te dou a recompensa. Olha o que foi que o samaritano fez. Colocou aquele que estava precisando no hospedagem. O hospedeiro disse: cuida dele, eu vou, mas quando eu voltar eu vou te pagar, eu vou te recompensar. A Bíblia está cheia de comparações desse tipo. Ele vai, mas vai voltar. Ele deixou ocupações para você trabalhar, mas ele vai voltar e vai pedir conta. E na parábola, em Mateus 25, dos talentos, lá, quando o Senhor volta, ele volta para ajustar as contas com seu servo. Quem é servo de Deus, diga amém. Eita Jesus! É um servo assim, bem, né? Rasteirozinho, mas é chamado servo jacaré. É o servo se arrastando. Quem é servo de Deus aí, diga amém. Amém. Que não seja o servo guiné. Que o servo guiné, ele fala alto, mas ele fala: estou fraco. Estou fraco. Que não seja o servo vagalume. Como é o servo vagalume? No domingo ele acende, na segunda ele apaga, na terça ele acende, na quarta ele apaga, na quinta ele acende, na sexta ele apaga, no sábado ele acende, no domingo, se vier, ele acende de novo. Porque ele depende, como carvão, ele depende da fogueira. E a fogueira é aqui. Se ele passar uma semana sem vir aqui, ele se apaga. Porque ele não é brasa, ele é carvão, ele é vagalume. Foi só para a gente refletir. Quando o Senhor vier e ajustar as contas com o servo, aquele que tinha 2, disse: Senhor, ganhei mais 2. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que tinha 5, granjeou mais 5 e disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Percebe que Deus não está olhando para quem dá pouco, para quem dá muito, para quem faz muito ou para quem faz pouco. Ele está olhando para quem é fiel, para quem é permanente, para quem é firme e constante, para quem faz com amor e alegria. Ele está olhando cada coisinha que você faz. Não se compare com ninguém. Fez para Deus, ele está de olho e anotando, e quando ele vier prestar conta, cada um vai receber segundo as suas obras. Isso aqui é um fato. Mas aquele que enterrou, esperando o mestre chegar, o seu patrão, e você, eu sabia que o Senhor era severo, rigoroso, eu enterrei. Está aqui o que o Senhor me deu. Qual foi o conceito? Servo mau e negligente. Não era para você ter feito alguma coisa. Se você pegasse esse meu talento, que era um dinheiro na época, colocasse no banco, ganhava juros e me dava com lucro. Eu confiei meus bens a você e você não trabalhou como deveria. Essa ilustração quer dizer, eu poderia ter colocado na mão de outro que realmente iria honrar o compromisso. Lança o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ele foi chamado de servo inútil. Quando Jesus está falando do Sermão da Montanha, no capítulo 5, a partir do versículo 40, em Mateus, ele está falando a respeito de a gente procurar a perfeição, procurar fazer o que é certo e correto diante de Deus.
Mas ele diz algo que me assusta. Ele diz: quando você fizer tudo certinho, tudo perfeitinho, você ainda será inútil, porque está fazendo o que deve. Isso me assustou. Como é que a gente faz para ser mais do que inútil no reino de Deus? Agora eu quero encerrar com essa parábola de Lucas capítulo 10. A gente vai ver que no versículo 33, esse homem samaritano moveu-se de íntima compaixão. Nós estamos vivendo numa geração que não tem mais compaixão de ninguém. Outra palavrinha que é importante, que está ligada ao amor, além de compaixão, está o verso 37. Aquele que usou de misericórdia para com ele. E olha o que Jesus diz no final: então vai e faça do mesmo jeito. O que é que nós devemos fazer a partir de hoje? Deus, enche o meu coração de amor, para que eu me ame, para que eu te ame e para que eu ame aqueles que o Senhor colocar na minha vida e no meu caminho. O que é que a gente aprende sobre o próximo? O próximo é aquele que usa de misericórdia para comigo? Mas o contrário também, quando eu uso de misericórdia para com ele. O próximo é aquele que faz a diferença na minha vida. E se eu amo esse próximo, eu também vou fazer diferença na vida dessa pessoa. Ama seu pai e sua mãe, faça diferença na vida dela, na vida dele. Ama seus filhos, faça a diferença na vida dela. E uma forma de você fazer a diferença é você usar de compaixão, usar de misericórdia e socorrer nos momentos que mais precisa. A frase que eu quero deixar para a meditação de vocês, para que a gente venha orar. Você vai dizer para todo mundo que é crente, você vai dizer para todo mundo que você vai morar no céu, você vai dizer para todo mundo que você é salvo, mas você não é o que você diz, você é o que você faz. Você vai dizer para todo mundo que é adorador, você vai dizer para todo mundo que é convertido, você vai dizer para todo mundo que é justo e salvo, mas você não é o que você diz, você é o que você faz. O sacerdote dizia muita coisa, mas não fez o que deveria ter feito. O levita é elogiado por muita gente, mas não fez o que deveria ter feito. Aquele que se destaca na visão de Deus e no reino de Deus é aquele que faz o que deve ser feito. E você já sabe o que deve ser feito, então vai e faz da mesma forma. Fique de pé e vamos orar. Talvez você, quando olha para o seu coração, procura fé e não acha. Está vindo aqui arrastado como um crente jacaré. Talvez você olhe para dentro do seu coração e não ache mais amor. Você olha para um lado, olha para o outro, tem mais nojo das pessoas, desprezo pelas pessoas. Você não quer nem mais abraçar, nem apertar a mão, até dizer a paz do Senhor você tem dificuldade. Isso quer dizer que sua vida cristã está em jogo. Você está como um morto ferido no caminho de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era onde o templo estava, onde o povo adorava. Jericó é onde as muralhas caíram. É onde havia paganismo e idolatria. O que é que eu quero recomendar a você? Olhe para dentro do teu coração, olha para dentro da tua alma. Se você não achar fé, se você não achar amor, aí há um homem crente, aí uma mulher crente que morreu. Mas aquele que foi adorado aqui como que ressuscitou, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Deus está neste lugar para invadir, entrar, para sacudir a tua alma e fazer de você um novo homem, uma nova mulher, renovada na fé e no amor, porque do jeito que está, morto espiritualmente, não dá para você ir morar no céu assim. Você não tem que ser um religioso como um sacerdote, só indo ao templo. Você não tem que ser religioso como levita, só dizendo que é de uma igreja batista. Você tem que ser como aquele samaritano, apesar de ter alguns que não gostam de você, mas você fazer o que tem que ser feito.
A fé nos ajuda muito a conquistar a coisa de Deus, mas o amor ajuda muito as pessoas conquistarem através de nós. Seja bênção e instrumento de Deus na vida das pessoas. Ore comigo, ore por sua vida, ore por seu irmão, essa pessoa que Deus colocou na tua mente agora. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui crendo que esta palavra ela encontrou lugar no terreno do nosso coração. Esta palavra que é brasa viva, aqueça o nosso coração. Essa palavra que é água que nos lava. Esta palavra que é alimento para a nossa alma. Palavra que aquece, engrandece, enriquece e fortalece. Esta palavra que encanta, que implanta, suplanta e nos levanta. Esta palavra que aviva, essa palavra que anima, essa palavra que mobiliza, essa palavra que faz crescer, aquecer e enriquecer. Essa palavra que é a única que tem poder para fazer reviver e fortalecer aquele que crê. Meu Deus, esta palavra que o Senhor entregou em nosso coração hoje, essa palavra que nos veio aos ouvidos hoje, vá até o nosso coração e produz o efeito para o qual está sendo mandado. Que haja fé no nosso coração, uma fé viva, uma fé triunfante, operante, uma fé que tem resultado prático. Meu Deus, também que haja a chama do amor no nosso coração, para te amar acima de todas as coisas, amar também o próximo como nós amamos a nós mesmos. A ti, Senhor, a honra e a glória hoje e sempre. Amém. Amém.